Olá, amigos. Estamos para mais uma edição do programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV, neste ambiente maravilhoso que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. Hoje recebemos em nosso programa Larissa Silva, que é coordenadora de um projeto que está resultando nas publicações Sementes do Evangelho. Aqui nós temos o primeiro volume, que é o amor, trata do amor. Larissa, seja bem-vinda aqui no programa Livros que Iluminam. Muito obrigada, Geraldo. É um prazer estar aqui com você. Você poderia contar para nós um pouquinho como é que surgiu? Isso aqui é um projeto. Isso. É um projeto, uma coleção, né, em 5 volumes. E esse projeto surgiu assim, de maneira bem espontânea. A gente estava trabalhando em equipe em um outro projeto, que é o Evangelho por Emmanuel. O Evangelho por Emmanuel, só para que os nossos amigos se recordem, a gente já conversou com o Saulo, que coordenou, que está coordenando esse projeto. Também são vários volumes, são aqueles comentários de Emmanuel em torno dos versículos evangélicos, né, Larissa? Exatamente. Então, à medida que a gente foi trabalhando, cada indivíduo, né, desse grupo, dessa equipe, ia selecionando frases. Durante a semana a gente lia vários comentários de Emmanuel a respeito dos versículos, né? E de repente uma frase chamava atenção, né? Causava um sentimento. E aí cada um foi selecionando, eu vou guardar essa frase. Isso espontaneamente? Espontaneamente. Até que chegou um dia, né, numa das nossas reuniões, alguém, não sei quem, falou, poxa, a gente podia criar um volume, né, com frases de Emmanuel, seria bem legal. E aí todo mundo se manifestou. Nossa, eu estou colhendo. Eu já tenho um monte, eu já tenho, né? Então foi bem assim, espontâneo. Certamente os espíritos já estavam trabalhando aí por detrás disso, nessa inspiração. Exatamente. Para chegar ao resultado. Então foi bem gostoso, um trabalho que deu mais satisfação, né, para todos que estavam ali, porque foi realmente movido pelo sentimento que causava aquelas frases, né? Sim. E o conteúdo, pelo que a gente vê, é riquíssimo. Aqui nós temos... É um livro de bolso, na verdade é uma coleção de livros de bolsos. Isso. Por que se chegou a essa conclusão de se fazer livro de bolso? Porque o livro de bolso tem a portabilidade, né? Ele é mais acessível, você pode colocar dentro da bolsa, levar no carro. Então, ele te traz essa facilidade. Né, dessa era eletrônica que a gente tem, né? De repente tem um livro de bolso que também está bem acessível. Exatamente. Então você está no momento, ou às vezes ao acordar você quer ler uma frase, ou levar para algum lugar, para fazer um culto. Então é um livro que tem esse diferencial, né, por ser de bolso. Esse daqui é o primeiro volume que trata do amor. Mas nós temos aqui também, a gente vê na 4ª capa do livro, a sequência. Tem um que vai ser sobre caridade, outro sobre fé, outro sobre paz e um quinto sobre trabalho. Isso. Como é que foi essa organização? Porque são frases sobre esses assuntos especificamente. Isso. Cada volume vai tratar, então, de um tema, né? Então, a gente selecionou essas frases e, de repente, como é que a gente vai organizar, né? E vão ser frases soltas, vai ter algum tema e, de repente, foi entrando num consenso em equipe que a gente queria trabalhar alguns temas, né, que são muito importantes, que eram e são e vão sempre ser, né? Amor, caridade, paz, fé, trabalho, né? São temas que a gente tem que desenvolver mais, né? Aqui na introdução do trabalho, você fala nessas frases como se fossem pérolas, é isso? E sementes? Isso.
é que a gente pensa no Evangelho como se fosse uma árvore, uma grande árvore, né? Emmanuel teve esse trabalho grandioso de mais de 1.500 comentários, né, a versículos do Evangelho, de fazer esses comentários. A gente chama esses comentários de frutos que Emmanuel nos deu, né? E a gente pegou então essas sementes dos frutos, né, que são pequenas, mas que têm um poder muito grande até de transformar. De transformar, né? Por isso veio o nome, né, da coleção, Sementes do Evangelho. Sementes do Evangelho, decorrente desses frutos. Desses frutos que Emmanuel... E que vão gerar frutos. Que vão gerar frutos, é. E toda semente, ela vai germinar, por menor que seja, né? Sim. E aqui a gente vê no trabalho uma organização interessante, porque além do tema, por exemplo, nesse primeiro volume eu estou vendo, é sobre o amor, mas ele está em ordem alfabética outros assuntos, por exemplo, amizade. Aí é amizade relacionada com amor. Aqui você vê uma frase assim: quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Exatamente. Que sabedoria de Emmanuel é essa com uma síntese? O Emmanuel tem um poder de síntese enorme. Por isso que esse livro está muito rico, essa coleção. Porque quando a gente pega essas pequenas frases, ele consegue abarcar a essência daquele comentário que ele estava fazendo, né? Então, e aí ele trabalha palavras o tempo todo. Conceitos. Com conceitos. Então, nós queremos saber, estamos falando sobre amor, mas o que ele fala sobre amizade? Felicidade. Traz alguma coisa? Por exemplo, aqui, felicidade. O amor que estejamos acrescentando, a obrigação que nos cabe cumprir, é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Profundo, hein? Não entendi nada. Como é que é isso aqui mesmo? O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Então, assim, a obrigação, de repente a gente acha que tem uma obrigação. Que é uma coisa forçada. Uma coisa forçada, mas que feita com amor vai gerar felicidade. E ele vai trabalhando essas palavras, esses conceitos. De forma muito rica. Muito rica. A gente tem até aquele aprendizado, né? Nem sempre a gente faz o que gosta, mas tem que gostar do que faz. Isso. Porque às vezes o indivíduo está numa profissão ou está num ofício que não é bem aquilo que ele gostaria, mas ele está executando uma atividade dentro daquele ofício. Nesse momento ele tem que gostar, ele tem que apreciar, até para ser feliz, ou seja, ele deve colocar o amor no que está fazendo, não é? Exatamente. Então são frases que a gente lê, de repente, não entendi, né? Deixa eu ler de novo para ver, porque ele sempre traz uma riqueza, né, de reflexão. O Indalício Mendes, ele coloca isso para a gente, ensina que a leitura espírita não é uma leitura que você faz como você lê um jornal ou você lê uma revista semanal, né, para informação. Ele tem um caráter, além de informativo, também formativo, né, como a Ivone fala dos livros que iluminam, consolam, mas que edificam. Então, a leitura de Emmanuel, ela não pode ser aquela leitura apressada, não é isso? Não. Tanto é que esse livro ele não tem o objetivo de você pegar e começar a ler e terminar de uma vez só. Ele é um livro para reflexão mais profunda, né? E ele se destina a um público amplo. Ele pode ser tanto a estudiosos que queiram aprofundar mais os temas, né? Quanto a pessoas que queiram abrir ao acaso, entre aspas, né? E ler uma mensagem. Então, ele tem que ser um livro para atiçar o seu sentimento, né? Que é o que o Evangelho propõe, né? O Evangelho toca profundamente toca os no nossos sentimento.
A gente precisa aprender a refletir, a trabalhar a mente, mas ele é um livro para o coração, né? Uhum. E Emmanuel tem essa facilidade, né? Ele consegue chegar em nosso coração. Mas Larissa, ele também é firme, né? Emmanuel, ele tem umas frases, assim como a gente vai vendo aqui, que são direcionadas, são diretas e parece que ele é objetivo, ele vai ao ponto, Ele né? é objetivo, exatamente. O negócio de ficar amaciando muito também, né? Não, ele é direto, né? É a sabedoria também de quem tem autoridade espiritual, né? Exatamente. Nós estamos aqui com o primeiro livro, que é Amor, desta coletânea ou desta coleção de 5 volumes, que constitui esse projeto chamado Sementes do Amor. O primeiro deles, que é o Amor, já foi publicado pela FEB Editora e nós teremos ao longo do tempo outros volumes, não é, sendo publicados. Ao longo de 2015, por exemplo, teremos Caridade e Fé, que são o 2º e 3º volumes, cada vez enriquecendo mais esse trabalho, né? Larissa, como é que foi a satisfação de trabalhar e de estar trabalhando num projeto dessa natureza? Olha, satisfação enorme, né? Porque os maiores beneficiados somos nós mesmos, né? Tá em contato com os comentários de Emmanuel, com essas frases, eu digo por mim, né? Me transformou e tem transformado cada vez mais. Eu digo que eu sou uma pessoa diferente. Que maravilha! Existe o antes e o depois desse trabalho. Nossa, que coisa maravilhosa. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouco, continuaremos conversando com Larissa Silva sobre o livro Amor, do projeto Sementes do Evangelho. Fique conosco, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV, neste ambiente da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando com Larissa Meirelles Silva, que é coordenadora do projeto Sementes do Evangelho, que está resultando em várias publicações, são livros de bolso, o primeiro deles já publicado, que é esse aqui, Amor. Larissa, como é que a gente pode definir o amor na visão de Emmanuel? O que é o amor? Nossa, difícil. Na verdade, essa é a riqueza da contribuição de Emmanuel, né? Ele vai trabalhar o amor em vários aspectos, né? Ele não vai dar um conceito só, ele vai dar vários conceitos, ele vai trazer em várias situações, né? Porque quando a gente utiliza essa palavra amor, ele não tem o mesmo significado quando eu digo que eu amo a comida da minha mãe, ou que eu amo o meu esposo, que eu amo os meus filhos, né? Então, são sentidos diferentes de uma mesma palavra, né? Então, ele vai trabalhando isso, né? Ele fala também sobre amor ao inimigo, né? É um grande desafio, que é o grande desafio da humanidade, né? Porque Cristo disse, né? Ouvistes o que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. E aí ele vem a recomendação para a gente amar também o inimigo. É uma dificuldade, né? Na situação que a gente se encontra, mas a gente aprende na doutrina espírita que esse amor não é como o amor que a gente tem para com um amigo, não é? Não, não é. E tenho aqui uma mensagem, uma frasezinha que ele fala sobre o inimigo. Quando Jesus nos exortou ao amor pelos inimigos, indicou-nos valioso trabalho imunológico em favor de nós mesmos. Interessante. Então, trabalho imunológico, né? Em favor de nós mesmos. A gente acha que é difícil, né? E realmente é o amor aos inimigos. Mas ele vai dando dicas, né? De como fazer, de como amar, né? Quer dizer, aqui o trabalho imunológico seria uma coisa em defesa de nós mesmos. Quer dizer, você coloca elementos para se proteger.
Exatamente. Porque se a gente tem um ressentimento, a mágoa, que ele coloca também aqui a questão da mágoa, não é isso? Quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado um minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio? Olha que coisa profunda. Às vezes, um minuto que a gente poderia ter concedido ao amor poderia ter resolvido essa questão da mágoa. E às vezes, diante do inimigo, a gente guarda essa mágoa, esse rancor, esse ódio. É, um sentimento que às vezes começa pequeno, como uma mágoa, pode se transformar em atos, né, criminosos. E a gente sabe muito bem que o pensamento, o poder do pensamento nosso, né, que o próprio pensamento ele atinge o outro, né? Se você tem esse pensamento de mágoa, de ódio, você atinge o outro, né? E a gente acaba se sintonizando. E principalmente a nós mesmos, né? Nós acabamos recebendo uma carga. Recebemos a carga. Né? Então, Emmanuel vai, assim, numa maestria, trabalhar esse tema dentro do livro. E esses subtemas, né? Que ele vai brincando. Brincando seriamente, Brincando, né? Seriamente. É coisa impressionante. Na verdade, a gente que foi brincando, né? Mas ele estava falando sério. Por exemplo, convivência. Né? Isso no tema amor. Sim. Aprendemos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados, e o amor nos fará viver, prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. A convivência é um desafio, não é, Larissa? A convivência. Sem a convivência, como amar? E como evoluir? Como trabalhar o amor, né? Então é na convivência que a gente aprende a desenvolver esses laços. Isso. De afetividade. Na convivência. Mas é onde também a gente enfrenta os maiores desafios, você não acha? Sim. Não é nada fácil a gente estar com o outro, né? Não. E é interessante que na hora de escolher esses temas, né, para fazer os volumes, a gente percebeu que eles estão sempre entrelaçados. Então aqui, nesse que eu acabei de ler, ele fala de trabalho. E a gente está falando de amor. Então o amor está ligado ao trabalho e está ligado à paz, e está ligado à fé. Então a gente foi percebendo isso à medida que a gente foi fazendo essa pesquisa, né, no Evangelho por Emmanuel. A gente percebeu que eles estão interligados. Ou seja, a compilação, a organização desse trabalho aqui é fruto desse outro projeto, Evangelho por Emmanuel, de onde se extraiu frases significativas, todas são importantes, mas aqui foi feita uma seleção para constituir esses volumes, não é isso? Exatamente. É muito rico o Evangelho por Emmanuel, que ainda está sendo publicado, né? As suas coleções, mas uma riqueza muito grande de estudo. Então, nós fizemos isso com 5 palavras. Agora, imagina que coisa. A riqueza que a gente pode encontrar nesse trabalho que Emmanuel nos trouxe. Né? É porque, Larissa, por detrás dessas palavras existem os conceitos que com tanta assim, sabedoria Emmanuel desenvolve, não é? Isso. Atrás do amor, por exemplo, o que significa o amor? E essa abordagem, como você está falando, que ele trabalha de maneira brilhante. Sempre com base no Evangelho, né? E no próprio prefácio, né, do Evangelho por Emmanuel, Joana de Ângeles diz que Emmanuel tinha com ele os manuscritos lá na espiritualidade. Os originais. Os originais, coisa, né? Extraordinária, imagina. Então, ele como grande estudioso do Evangelho, ele vai trazendo a essência do que é vivenciar o Evangelho. Que é o nosso grande desafio, né? É o nosso grande desafio. E ele ele traz ele para o cotidiano. É muito bonito ele trabalhando esses conceitos, sempre levando para a vida do indivíduo, para como lidar com o outro, como conviver. É o Evangelho no dia a dia. Evangelho no dia a dia.
Quer dizer, o Evangelho não é um texto meramente teórico. Não. Ele é para as nossas mentes, sim, mas o alvo dele é causar esse impacto, esse sentimento do bem, né? Para nos transformar. Nos transformar. E a gente vê a relação com, evidentemente, a doutrina espírita, né? Que é toda baseada no Evangelho de Jesus, que o objetivo é a reforma íntima do indivíduo. Exatamente. Transformação moral da humanidade, né? Por isso a contribuição, né, para a doutrina espírita. É um trabalho muito valioso. São temas que são abordados no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo nós temos 2 capítulos grandes que falam sobre amor, né? Amor ao próximo como a si mesmo, amor aos inimigos. Temos um capítulo que fala da caridade, fora da caridade não há salvação. Da fé, que transporta montanhas, do trabalho, os trabalhadores da última hora. Então, é um trabalho que vai auxiliar muito no trabalho e na divulgação espírita, né? No estudo de cada dia. É um livro que, além de ser portátil, né? Ser um livro de bolso, ele pode estar ajudando no estudo, um estudo aprofundado, sim. E esse conteúdo riquíssimo aqui, você estava destacando a convivência, Larissa, e a gente vê que ele encerra a frase. Eu estou consultando o livro aqui, porque o livro ele tem uma organização interessante, ele trata do amor, mas foram frases, né, pinçadas do projeto Evangelho por Emmanuel e organizadas aqui alfabeticamente, ou seja, de cada frase se escolheu um assunto. Por exemplo, aqui o tema é convivência. A convivência é vinculada ao amor, né? Aí o outro é coração, quer dizer, estão organizadas aqui alfabeticamente, que é fácil a gente consultar. Na convivência ele fala também da luta, né? A luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Quer dizer, quando a gente associa essa convivência, a gente tem que desenvolver o amor, o que não é tão simples, e ele coloca aqui como sendo também uma luta, né? A gente luta, um combate. Tem, inclusive, um comentário que vai ser publicado ainda no volume Paz, né? E a paz, dizendo que a paz não é aquele sentimento em que você, estou deitado aqui no sofá da minha casa, tranquilo, em paz, ninguém me perturbando, e não. E o título dele é luta, né? Então, quando a gente fala de paz, a gente tem também a palavra luta, né? Então, é algo em ação. A minha paz vos dou, mas não vô-la dou como o mundo a dá. E aí vem aquela questão da paz e da divisão, não é isso a que Jesus se refere? Porque essa paz é um trabalho de revolução íntima, não é? De um autoconhecimento, de uma busca de valores, de um enfrentamento que não é nada fácil, não, Larissa? Exatamente. Então a paz não é nada dessa calmaria que a gente está vendo. Não, por exemplo, aqui, os verdadeiros pacificadores, no entanto, compreendem que a paz se levanta por dentro da luta e, por isso mesmo, não ignora que ela é construída, laboriosamente construída, por aqueles que se dedicam à edificação do reino do amor. Então tá aí a gente falando de amor, de paz, de luta, trabalho, né? As coisas estão associadas, né? Essa paz é uma conquista que a gente busca o tempo todo, né? Nós estamos num mundo ainda em guerra e a gente está falando de paz. A gente precisa da paz. Ele diz aqui: usemos o amor que o Mestre nos legou se desejamos a paz na vida maior. Quer dizer, a gente tem que amar para conquistar a paz. Exatamente. Estamos conversando com Larissa Silva, encerrando mais um bloco aqui da nossa entrevista. A gente vai estar de volta daqui a pouquinho. Fique conosco, por gentileza. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com Larissa Meirelles Silva, que é coordenadora do projeto Sementes do Evangelho,
que está resultando em algumas publicações, como livros de bolso, da Federação Espírita Brasileira. A gente tem aqui o primeiro volume, que é o Amor, o segundo volume vai ser a Caridade, o terceiro, Fé, o quarto, Paz, e o último volume, Trabalho. Larissa, aqui falando sobre o amor, a gente tem uma seleção de uma frase de Emmanuel sobre o pecado. E ele diz assim: ensina-nos a boa nova que o amor cobre a multidão dos pecados. Como é que é isso? Ensina-nos a boa nova, né? Boa nova é o Evangelho, É o Evangelho. Né? A própria mensagem. Exatamente. A gente está o tempo todo aprendendo. É a mensagem de Jesus, né? Que a vida de Jesus, que foi exemplo de amor, né? E que cobriu toda a multidão de pecados. Como é que a gente entende o pecado aí? Pecados seriam os nossos equívocos, nossos erros, que todos nós os temos, né? E que o amor tem esse poder. O amor tem esse poder de transformação. Um ódio não é nada mais do que um amor adoecido, né? E que ele pode, a gente vê em várias histórias, né? Eu estava lendo um livro da Ivone, né? Nas Voragens do Pecado. Extraordinário, da trilogia, não é? E que fala desse caminho dela, né? Dos equívocos que ela foi tendo à medida de suas vidas, e que, poxa, o algoz dela é um grande amor. Uhum. Se você for acompanhar quem são os personagens, né? Quem foi quem e como evoluiu essa história, hoje são grandes amores, né? Então, ele realmente cobre a multidão de pecados, né? Que maravilha. Essa trilogia que você está citando, né, para o nosso amigo que nos acompanha recordar, é da Ivone Pereira, que é Nas Voragens do Pecado. Aí tem o Cavaleiro de Lumière, não é? Que é o último da coleção, são 13. E tem o segundo, que é, qual que é mesmo? Que tem Nas Voragens do Pecado, não é? Acho que O Drama da Bretanha e o Cavaleiro de Lumière. São esses 3 que a gente tem, também publicados pela FEB. Essa questão, você estava se referindo num bloco anterior, me tocou muito porque eu percebi que você ficou emocionada. Você disse que esse trabalho foi de tamanho significado e continua tendo esse significado, que para você é como se fosse antes de você ter realizado esse trabalho e depois na sua vida. Como é que é isso? Você poderia detalhar um pouquinho mais, por favor? Então, esse trabalho, a questão da sintonia de pensamento, a gente não tem ideia, eu só passei a ter essa ideia depois de estar trabalhando nesse projeto, que à medida em que você sintoniza com benfeitores, que eles vão utilizando o seu trabalho a um bem comum, você vai se burilando, vai se transformando. Hoje em dia, na atualidade, o pessoal traz muitas notícias, né, ruins, pensamentos negativos, guerras. Se você for ver um noticiário na TV, você sai de lá assim, nossa, o mundo está acabando, né? Mas vai ler um jornal, uma revista, não é diferente. Então, nós temos um poder muito grande, que é o nosso pensamento, que é o vivenciar o Evangelho na nossa vida. Uhum. Um livro de bolso, assim, ele tem esse poder porque ele está ali com você, você pode levar a qualquer momento e abrir, ler uma mensagem que de repente te toca, você está precisando de escutar aquilo naquele momento. Por vários momentos, trabalhando também no Evangelho por Emmanuel, os comentários que a gente lia naquela semana eram exatamente aqueles que eu estava precisando de ler naquele momento, né? Às vezes você está enfrentando um problema com o filho, com o trabalho e tal,
e o comentário vem para você, porque você já está em conexão com a espiritualidade. Então, o poder do pensamento é um trabalho assim, podem ser sementes pequenininhas, frases, mas que têm um poder enorme de mudar a vida da gente. Quer dizer, a gente que está fazendo um trabalho, Larissa, inicialmente a mensagem, o conteúdo daquilo que está sendo trabalhado se dirige... É para a gente. Para nós mesmos. É para nós mesmos. Então foi um trabalho para mim, né? É como o palestrante, né? O palestrante faz a palestra, na verdade ele estuda o assunto, prepara, ele está falando para os outros, mas principalmente fala para si mesmo, né? Para si mesmo. A necessidade. Aqui eu estou vendo tem sobre reconciliação, por exemplo. Aquele que procura reconciliar-se, assumindo a responsabilidade do novo entendimento, é sempre um coração inspirado no verdadeiro amor. Que lindo, né? Exatamente. Como é que é esse trabalho de reconciliação? É um desafio. É um desafio. Porque somos diferentes, né? Cada ser humano tem um pensamento, tem... Por mais que a gente fala de inimigos, né? E fica parecendo muito pesado, como se... Mas não, o outro que é diferente, ele pensa diferente. Ele pode não ser um inimigo, pode ser um amigo, mas ele tem uma opinião que você não gostou, ou que causou algum constrangimento. E o poder da reconciliação com um amigo, com um esposo, com uma esposa, com um filho, né, que a gente ama, né, ama profundamente, mas que o dia a dia acaba tendo essas pequenas dificuldades que a gente tem que ir se reconciliando. E né? superando, né? E superando, através da convivência. Porque o afastamento do mundo não tem como fazer reconciliação, não tem como amar, não tem campo para trabalho. É o que o Livro dos Espíritos coloca, você poderia ser, digamos, totalmente livre na condição do eremita, né? Aquele que vaga no deserto. Mas como é que você vai se desenvolver? Porque a relação social e a família tem esse papel fundamental, não é? É que vai dar a base para isso, porque ele você está o tempo todo, né? Exato. Sendo desafiado, sendo tocado no calcanhar de Aquiles, né? Então, marido e mulher, né? O homem tem uma essência, a mulher tem outra, então já é um diferente. O homem se colocar no lugar da mulher, a mulher se colocar no lugar do esposo ou do filho, para buscar entender. Então, é reconciliação o tempo todo. Por isso que fala da fé ativa. Uhum. Uma fé ativa, ela não é simplesmente, eu tenho fé em Deus e isso basta. Tem que ser ativa, é a fé com obras. Tem que ser ativa, com obras. E a obra não são aquelas grandes coisas. Não precisa ser. São sementinhas. São sementinhas. É como a questão da reconciliação, né? A recomendação do Cristo, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É bom que a gente já nessa trajetória já vai acertando as contas, não é isso? Para depois não ter que voltar para... né? Já volta na condição de quem está preparado para amar, né? Não necessariamente quem precisa ainda sofrer, essa coisa toda, né, Larissa? É, isso mesmo. É um desafio muito bom, né? Um livro muito rico aqui sobre a verdade. Por amor à verdade, saibamos viver na verdade do amor. Ele faz, inclusive, Emmanuel tem essa genialidade, né? Que ele joga umas palavras, brinca com as palavras, mas de uma maneira tão inteligente. Então, por amor à verdade, saibamos viver na verdade do amor. Quer dizer, a gente ama a verdade e por isso a gente vai trabalhar mesmo para viver nessa verdade do amor, dentro da qual cada um de nós para os outros, aí entra a relação, não é? Pode e deve ser um canal vivo e incessante da bênção de Deus. Como é que é isso? Somos instrumentos? Somos instrumentos que Deus utiliza para o trabalho dele, né? Nós somos os trabalhadores que estamos aqui, mas a obra maior é de Deus. E a gente tem em mente que Deus está
acima de todas as coisas, está nos protegendo, nos guiando, e é através desses pequenos atos a gente chega a esse reino de Deus. É através de nós que o reino de Deus chega, não é Deus agindo sozinho e nem grandes pessoas sozinhas agindo, né? Então, Jesus é nosso irmão, mestre, guia, e Ele está nos conclamando que sejamos como Ele, que façamos como Ele. Ele veio e deu o exemplo, né? Então, E viveu, né? E viveu, então é isso aí. Testemunhou, que maravilha. Tanto é que encerra que a vontade de Deus, o amor a que se refere o Evangelho, é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Eu acho que finaliza, né? Finaliza muito bem o livro, porque quando a gente fala de amor, existem tantos erros do amor no mundo, a gente cometidos age em nome, né? Em nome do amor. Quem de nós nunca cometeu, né? Então todos nós já cometemos erros dizendo que é amor. Então, se a gente tiver essa mensagenzinha aí, né? A vontade de Deus, né? A vontade de Deus é o amor. Ele quer isso, quer que a gente seja feliz e... Como instrumentos da vontade de Deus na vida, a gente vai encontrar essa felicidade, né? Exatamente. Pelo caminho do acerto. Muito bem, conversamos com Larissa Silva, coordenadora do projeto Sementes do Amor, que está resultando em várias publicações da FEB Editora, livros de bolso, como esse primeiro aqui que já foi publicado sobre o amor. Larissa, muito obrigado por sua presença aqui no programa Livros que Iluminam. Eu que agradeço, Geraldo. E obrigado a todos que nos acompanharam e convidamos para que estejam conosco também na próxima edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV.